A gente tem visto muitas notícias assim de adolescentes e até crianças, né, extrapolando assim os limites na escola, batendo em professores, em colegas. E na sua opinião, qual que é a responsabilidade dos pais nisso tudo? Bom, eu creio que a responsabilidade dos pais é total, né? Porque, na verdade, os pais é que são responsáveis pela educação dos filhos e os pais são os primeiros responsáveis para colocar limites nas crianças, né? Quando a criança chega na escola, ela já teve um período, um tempo, uns anos que já conviveu com os pais. E se eles não estão acostumados a ter limites em casa, é muito difícil que eles obedeçam os limites da escola. Isso a gente pode falar de criança pequena, novinha, até de pré-adolescentes e adolescentes. Quanto mais tempo passa, pior é, né? Mais acostumada está a criança a não ter limites e mais difícil é para ela se acostumar com limites. Então, nessa situação, qual que é a importância dos pais, na verdade de tudo, dos pais, da escola, de dizer não para os filhos? Eu acho que é muito importante, não somente esperar a uma pré-adolescente, é importante os pais falarem não, porque o não é um limite, assim como um sim é um limite. Agora não, agora sim é um limite. Isso aí tem que começar a ser feito desde que a criança nasce, desde que a criança é bebezinha, né, estabelecendo horários para mamada, para dormir, para tomar banho. Enfim, momentos para brincar, momentos para dormir, momentos para assistir TV. O não é muito importante, né? Mas é tão importante quanto o sim. Quer dizer, agora isso não, agora você pode fazer isso, não é que não pode fazer nada. Tem coisas que podem ser feitas em determinados momentos, a determinadas horas. Então, isso é uma coisa que é responsabilidade dos pais, não tenha dúvida nenhuma, né? Ou dos pais, e dos pais, mesmo eles trabalhando e deixando os filhos com empregada, com babá, transmitir esses limites para as pessoas que cuidam das crianças, para que elas possam aplicar esses limites enquanto os pais estão trabalhando. Mas a responsabilidade continua sendo dos pais, né? Muitos pais, assim, têm bastante informação sobre como educar, né? Algumas regrinhas gerais, digamos, mas eles não conseguem aplicar na prática. E quais seriam, assim, os principais motivos para isso acontecer? Eu acho difícil que os pais não consigam. O não conseguir, muitas vezes, é insegurança da parte dos pais, é falta de confiança nas atitudes que eles têm que tomar, medo de perder o amor dos filhos, o que os filhos fiquem bravos com eles. Então, na verdade, os motivos que levam os pais a esse não conseguir, porque o não conseguir não existe. Você é responsável pela educação dos seus filhos e você tem que conseguir. Como que eu não consigo? Eu, pai, não consigo colocar um limite no meu filho? É que eu preciso ser firme, eu preciso ser segura daquilo que eu estou fazendo, ter convicção de que isso é o melhor para meu filho. Exercer autoridade, não estou falando de ser autoritário, de ficar batendo por qualquer coisa, gritando, perdendo o controle, me descabelando, mas usando uma verdadeira autoridade de quem sabe o que é melhor para o filho. Então, se eu tenho essa segurança, se eu não tenho medo, eu sei que esse não é importante, tanto quanto o sim é importante, eu consigo. Como que eu não consigo? Faz 5, 6 anos que eu estou trabalhando nesse programa e eu estou mostrando para os pais como que a gente consegue, mesmo com crianças que têm chegado num extremo assim de mau comportamento, né? Então não é que não consegue, a gente precisa assumir a responsabilidade, precisa assumir a autoridade, precisa entender que o não é tão importante quanto o sim. O não o tempo todo torna os pais autoritários, rígidos, né? Mas um sim o tempo todo também torna os pais permissivos, né? E isso não é bom nem um extremo nem o outro, para as crianças nem para os pais. O ideal é você encontrar como pai um equilíbrio entre o não e o sim, mas tanto um quanto o outro é importante e necessário.
E como que fica, né, nesse contexto todo a educação por parte dos avós? Porque muitos pais acabam deixando com os avós, ou eles têm uma convivência maior. Mas aí isso ajuda ou atrapalha? Ou como que pode, assim, ter um acordo entre os pais e os avós? Então, isso depende de como seja lidado esse relacionamento, como seja conduzido esse relacionamento. Então, se os pais deixam ou delegam totalmente a autoridade da educação dos filhos para os avós, a mesma coisa que se eles deixam a responsabilidade da educação dos filhos com a escola 100%, isso pode trazer problemas, porque os avós primeiro, tem uma maneira de educar que eles já educaram seus filhos. Segundo, essa nova família está composta por um pai e uma mãe que vêm de históricos diferentes, que têm maneiras de olhar a educação de maneira diferente e pode não ser aquilo que os pais concordam. Então, eu acho que deixando com os avós, deixando na escola ou deixando com babá ou com a empregada, a educação, a responsabilidade da educação continua sendo dos pais e no caso dos avós são eles que têm que dizer como que eles querem que os limites sejam colocados nos filhos, as regras sejam estabelecidas para os filhos, como que eles querem que os filhos deles sejam conduzidos. E por outro lado, os avós têm que entender que eles precisam respeitar as decisões e as opiniões dos pais, né? Eu acho que tem uma parte de cada um, né? Isso tem que se estabelecer com um diálogo, um diálogo firme, mas assim com muito amor, até pelo favor, né, que esses avós estão fazendo em ajudar a cuidar dos filhos, né? Então tá ótimo, Cris. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Tá joia, Então obrigada, tá, viu? muito obrigada. Um abraço.